Com muito prazer, a gente vai chamar o Candy Wolf, o diretor de sistemas e dados da Via, né? O Candy Wolf hoje ele ocupa o cargo de diretor de sistemas e dados da Via, também é professor do curso de Analytics aplicado a Big Data na PES da Poli, na USP. Ele é formado em estatística pela Unicamp e tem pós-graduação em marketing pela FGV, com MBA pela Fundação Dom Cabral e especialização no IED de Barcelona e Internet of Things do MIT. Com mais de 20 anos de mercado, ele conquistou sua carreira em empresas grandes como a Telefônica Vivo, o Bank Boston, a TIM, a Nextel e o Santander. E é com muito prazer e muita alegria que eu convido o Candy Wolf para o Proatec. Bem-vindo, Candy! Eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme de estar aqui com vocês. Vocês me ouvem bem? Sim? O áudio tá Perfeito, bom? perfeito. Então tá bom. Super bem. Sim, ouvimos. Então tá bom. Gente, primeiro, obrigado aí por disponibilizarem parte do início do sábado aqui para estar aqui conosco. Isso já demonstra um interesse no assunto e uma habilidade, uma competência que poucas pessoas têm na carreira. Então, não basta estudar de segunda a sexta, não basta trabalhar de segunda a sexta. Às vezes, a gente precisa se dedicar um pouquinho a mais, abrir mão de alguns outros compromissos para investir na nossa carreira, para investir no nosso aprendizado e, consequentemente, na nossa evolução. Então, é sobre isso que eu queria comentar um pouquinho com vocês. Primeiramente, queria me apresentar, dizer que eu sou um ser humano como vocês, tenho carne e osso, conta para pagar, não estou aqui à toa no sentido de ser um milagre ou uma bênção da varinha da fada madrinha. A minha carreira, e hoje, graças a Deus, é fruto de muito esforço, muita coisa que eu acabei investindo e podendo aproveitar ao longo desse tempo, e eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu sou natural de Campinas, nasci e cresci aqui na região, estudei por aqui, sempre estudei em escola pública, né, desde o meu primeiro ano, antes do prezinho até praticamente o último ano, fiz o terceiro ano, ganhei um ano de bolsa de cursinho, não passei na faculdade na primeira vez. Aí esse segundo ano de cursinho eu acabei não podendo ter a bolsa integral, então acabei investindo um pouquinho de dinheiro ali para fazer a faculdade pública na Unicamp. Então, uma vida que nasce na classe média, meus pais são professores, a gente nunca passou fome, mas também nunca teve dinheiro sobrando dentro de casa, uma vida lutada, sofrida, sou o mais velho de 3 irmãos, e graças a Deus com muito esforço e muita dedicação, uma das coisas que os meus pais nunca deixaram de faltar em casa é com a prioridade da educação. Então, estudar sempre foi a prioridade número 1 para a gente, mesmo que ali pelos 14, 15 anos a gente queria começar a trabalhar, fazer algum bico, né, algum trabalhinho menos assim, para ganhar o nosso dinheirinho. Minha mãe nunca deixou, mas enquanto vocês não se formarem, a gente vai sustentar a casa e vocês vão estudar. E isso ficou um pouquinho comigo, né, em relação à importância da educação, e é sobre isso, é sobre essa história que eu queria comentar um pouquinho com vocês. Eu não sei se deu certo, Jorge, você, na sua playlist, você colocou aquela musiquinha que a gente combinou, ou não? Com, cer com certeza, Candy, Faz eu um coloquei sim. favorzinho para mim. Meu vídeo tá aberto, vocês estavam conseguindo me ver? Por favor, me avisem, com certeza. Eu vou colocar aqui. Agora sim, Tá João. aberto, sim. Antes a gente não estava te vendo, não. Tava só um. Perdão, Li, eu compartilhei a tela. Vamos ver se deu certinho, peraí. Ainda não. Agora foi, João. Repita comigo. Hatuna Matata. O quê? Hakuna Matata. Isto é sempre. Muito obrigado, Jorge. Gente, pelos comentários aqui eu já vi que causa algum tipo de nostalgia, se não todos, a grande maioria de vocês já viu pelo menos uma dezena de vezes esse filme.
é uma passagem importante ali do Rei Leão e é sobre isso que eu queria discorrer um pouquinho aqui, na paralela do que eu conto sobre a minha carreira. Então, por que eu trouxe o Hakuna Matata aqui e por que o Rei Leão? Porque a história do Rei Leão é muito parecida com a nossa, né? E essa época que o Simba está perdido na selva, ela permeia a nossa vida. Então, o Simba sai do seu núcleo familiar, né, se sentindo culpado por uma coisa que ele não cometeu, uma tragédia, o pai dele foi assassinado e que provocou uma culpa enorme e ao invés, sem saber o que fazer com aquela culpa, sem saber fazer com aquele problema, ele corre para a floresta e foge daquele problema. Aí ele encontra o Timão e Pumba e ali a fase mais engraçadinha do filme, né? Ele tá ali se divertindo, é onde ele faz a adolescência dele e tal. E é a fase que a gente gosta de viver, ou que a gente quer viver, sem problemas, né? Sem responsabilidades, e tem hora na vida que a gente só deseja isso. Só que o Simba, como todos nós, tem uma responsabilidade na vida, né? Ele é o rei da selva, ele tem um lugar certo na vida e a Pedra do Rei está ali esperando por ele. E o Simba leva muito tempo para entender isso, né? Assim, enquanto ele está com o Timão, com o Pumba, depois vem a Lala, eles brigam, depois ele reconhece, de repente aparece o Rafiki, que é o macaco azul, que bate na cabeça dele e fala, meu, olha quem você é, né? E ainda assim o Simba não entende direito o que está acontecendo, um monte de dúvida, um monte de problema, ansiedade, culpa, o que eu vou fazer? E aí até que o macaco aparece de novo, a Lala cobra e todo mundo fala, cara, seu lugar não é aqui, o seu lugar é na Pedra do Rei. E ele não vai de primeira, ele não vai de segunda nem de terceira. E por que isso é importante para a gente? Porque a nossa vida é igualzinho o filme, né? A gente pode contar a história que a gente quiser, pôr no Instagram o que a gente quiser, mas todo mundo tem problema, todo mundo tem culpa, todo mundo tem dúvida, todo mundo precisa de ajuda para crescer na vida e todo mundo tem um macaquinho que fala para a gente, só que a gente leva um tempo para aprender. E aí o que acontece? O Simba também podia ficar na floresta, mas a ausência dele na onde ele devia estar causa um problema, porque a mãe, a futura esposa, todo o bando está passando fome e está na mão do tio. As hienas estão ali matando todo o Reinaldo. E aí o que acontece? A nossa não atitude, né? Quando a gente não tem uma atitude ou quando a gente não está no nosso lugar, isso também tem consequências. Outras pessoas podem estar sofrendo, outras pessoas podem estar sendo prejudicadas por isso. Então, nesses minutos finais aqui, né? Nesses minutos não finais, mas nesses próximos minutos, o meu convite é para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? O fato, volto a dizer, vocês estarem aqui num sábado de manhã mostram que vocês estão escutando um pouquinho o macaco e o lugar de vocês está guardado ali na Pedra do Rei. Então, cada um de vocês tem a sua pedra, tem a sua responsabilidade e tem um futuro brilhante esperando por vocês. Vocês hoje, né, não estão na Pedra do Rei, vocês estão na floresta, do lado do Timão, do Puma, tentando se encontrar, às vezes nem sempre sabendo o que fazer com os problemas que vocês têm na mão, mas vocês têm um macaco que pode ser caracterizado pelo Proatec, por outras instituições, outras pessoas que estão de alguma maneira conduzindo vocês para retornar para a Pedra do Rei. E a hora que, não sei se vocês lembram, né, a hora que o Simba chega na pedra, ele não vai de primeira para a pedra, né? Ele hesita, né? Os últimos 3 passos do Simba são muito difíceis de lidar. E como nossa vida, os nossos últimos passos são muito difíceis de serem dados, para até ocupar o nosso lugar. Então, esse é um pouco do convite que eu faço. Eu gosto muito da analogia do Rei Leão, acho que caracteriza demais a minha vida, pode caracterizar demais a vida de vocês também. Então é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre um super-herói que apareceu aqui do nada, mas sim de uma pessoa normal que enfrentou seus problemas, que ouviu alguns conselhos, que tomou algumas atitudes e hoje, graças a Deus, ocupo um cargo. E como eu digo para todos os meus funcionários, eu não sou o meu crachá, né? Eu sou uma pessoa normal que hoje estou responsável por esse tema dentro da Via. Há 2 anos atrás eu não estava, e daqui a 2 anos eu espero estar maior ainda do que eu estou hoje. Então, futuramente, também não estarei no lugar que eu estou. Então, é um pouquinho sobre isso que eu queria comentar com vocês. Bom, falando sobre mim e voltando aqui à minha história, né? Então,
como é que eu fui parar em fazer estatística na Unicamp. A Unicamp é no quintal da minha casa, então um pouco mais fácil a escolha, mas estatística não foi uma escolha primeira, apesar de hoje ser uma ciência que todo mundo chama de ciência de dados, está super na moda, mas em 95, quando eu escolhi, ela não era uma matéria tão glamurosa, né? Ninguém queria, todo mundo tirava sarro, e enfim, foi o jeito que eu arrumei para entrar na Unicamp. A minha primeira opção era engenharia civil, e aí eu já tinha tomado pau no vestibular uma vez, tinha tomado pau a segunda, e na terceira eu usei uma estratégia diferente, que era eu vou entrar em estatística, faço o vestibular, passo, aproveito os créditos, né, entendo um pouquinho como é que cálculo e física funcionam na faculdade, uso esse conhecimento para passar no vestibular de engenharia no ano seguinte. Só que aí quando eu tive que executar essa estratégia, eu não tive, não é que não tive coragem, algum estalo me deu, falou, cara, não vai para engenharia. O ramo de engenharia civil estava ruim, o mercado estava instável e tinha muitas notícias de engenheiros sendo despedidos ou desempregados. E aí eu escutei uma palestra de um ex-aluno, escutei um pai de um amigo meu que tinha um cargo importante na Motorola, e eles falaram, cara, a estatística é o futuro. E aquilo lá não fazia sentido nenhum para mim, né? Um monte de teorema, um monte de número, eu não entendia, não gostava daquilo, e mesmo assim eu decidi seguir, né? Aprendi a gostar, aprendi a adorar, me apaixonei por estatística ao longo do curso, me formei, ao longo da faculdade todo mundo bagunçava, zoava, que a gente só ia trabalhar no IBGE, ia ser entrevistador, etc. Mas mesmo assim era como se fosse um subcurso das engenharias, e a gente brincava com os engenheiros que a gente ia ser chefe deles. Então, lá na época, a gente não tinha nenhuma, nem eles tinham razão do que falavam, nem a gente sabia o que estava falando, mas o fato é que a carreira cresceu, a importância dela cresceu, e hoje é uma das cadeiras e uma das competências mais disputadas dentro do mercado de trabalho. Na época, eu aprendi a programar, uma coisa que eu não sabia. Tive o meu primeiro contato com lógica, com programação, já tinha acho que 22 anos, mais ou menos, ali no segundo ano de faculdade. Aprendi, uma matéria que me fez muito bem ao longo da faculdade, ao longo dos primeiros anos até assumir a minha primeira cadeira gerencial. E faz parte, incentivo, adoro e admiro demais quem sabe programar e sabe programar bem. Eu estava ouvindo o finalzinho da palestra do Banco Pan e também tive contato com um senhor de 60 anos de idade na época. Cara, um dos melhores programadores que eu já vi na vida. Meu, fantástico, cara, e tiro o chapéu. Mas esse pessoal que aprendeu na raça, aprendeu com outras tecnologias, outros recursos, hoje dá um show e muda a linguagem de programação e continua dando show na linguagem que eles gostam. Bom, da faculdade, né, eu gostava mais de jogar basquete do que de fazer conta de matemática. Foi um aluno onde era para fazer a faculdade em 4 anos, eu fiz em 5. Repeti 2 ou 3 matérias importantes, entre elas inferência, que é uma matéria crucial em estatística, probabilidade 2. Um aluno normal, gostava de jogar truco, na época eu não bebia, mas gostava de estar nas festas, estar com os amigos, e o estudo sempre correndo junto comigo. E aí, o que acontece no mercado de trabalho e ao longo da faculdade, e ao longo dos cursos, isso vai te ensinando, é que independe daquilo que você escolhe, né? Independe daquilo que você escolheu para sua vida. O que eu aprendi foi que quando você tem foco, disciplina, né, persistência em algo, independente se você sabe aquilo que você quer ou não, e junto com isso você tem uma competência que a gente chama de aprender a aprender. Então vocês provavelmente têm, porque vocês aprenderam uma linguagem de programação recentemente, vocês não sabiam isso ano passado. Vocês têm um método de aprendizado, vocês têm uma forma que facilita ou faz com que vocês aprendam algo novo. Isso pode ser usado para programação, pode ser usado para relação interpessoal, para falar em público, para falar outra língua, para fazer o que vocês quiserem, né? Vocês já demonstram que vocês têm isso, e se vocês investirem e souberem disso e aproveitarem isso, vocês vão ver que vocês vão aprender coisas muito mais na vida do que eu ou qualquer outra pessoa. E uma coisa que é importante vocês também terem em mente
eu hoje sou fruto, né, de 45 anos de trabalho, né? Eu tenho 45 anos de idade, então faz 45 anos que eu estou nessa vida. E nos últimos 20, eu estou no mercado de trabalho. Vocês ainda estão no começo, né? Estão começando a jornada, estão ali galgando alguns passos. E eu posso afirmar com certeza que eu, com 17 anos, com 20 anos, eu não tinha a mais, não pode falar palavrão, né? Mas assim, a menor ideia do que eu ia ser na vida, do que eu queria para minha vida e o que diferença eu faria no mundo. Então, se a gente for usar uma base relativa, né? O Kendi com 17 anos, o que ele queria? Ele queria jogar basquete, ele queria ficar com os amigos, ele queria, enfim, fazer outra coisa na vida que não está no mercado corporativo. E vocês, né, já demonstram que sabem, pelo menos tem uma direção, tem um início dentro da área de programação. Vocês sabem tão bem quanto eu que o mundo vai ser tech, né? Quem sabe programar vai ter um diferencial. Programar não é a única competência que vai ser exigida, mas é o primeiro, é uma das competências que vai ser exigida. Né? Então, saibam que vocês estão dando um passo importante, que vocês estão dando um passo no sentido e na direção correta de um futuro muito melhor do que é o dia de hoje e muito mais promissor do que é o dia de hoje. Tá? Algumas coisinhas importantes, né, que eu preciso comentar com vocês também sobre o que eu faço quando eu não estou trabalhando, né? Eu não só trabalho, eu sou pai de 2 aborrecentes, um de 15 anos, que é aniversário dele hoje, então o João está fazendo 15, daqui a pouco a gente vai cantar parabéns para ele, e o Dani vai fazer 11 em janeiro. Então, 2 moleques que cumprem bem o papel de adolescentes, cumprem bem as bagunças que tem que fazer. Eu gosto muito de jardinagem, é uma coisa que cuidar das plantinhas eu também aprendi ao longo do tempo. Me distrai, me faz aliviar um pouco a cabeça. Eu escutei a pergunta, acho que foi do Ramon, sobre excesso de hiperatividade, como é que eu trato isso, e 2 me metendo um pouquinho na resposta. Obrigado, Anthony. Primeira, saber que o descanso faz parte do treino. Então, acabei de ver que o Cristiano Ronaldo tira de 5 a 6 cochilos por dia, tá? Então, ele descansa, ele não treina, ele não faz abdominal, o Usain Bolt também descansa. Então, todo mundo descansa. Então, o descanso faz com que o seu corpo, a sua mente, se prepare para uma nova jornada. E eu encontrei, né, na jardinagem um jeito de mexer ali sem pensar em números, sem pensar em muita coisa, e cuidar ali de algumas plantinhas que eu tenho em casa. Então, se a segunda dica é saber que o treino faz parte, que o descanso faz parte, e a segunda dica, tem alguma coisinha que alivia a sua cabeça, assim, seja desenhar, seja pintar, em geral, para a gente que cuida muito de números, algo que cuide do lado direito do cérebro, desenho, pintura, jardinagem, cuidar de cachorro, etc, etc, coisas que vocês possam utilizar para baixar um pouco a pressão e tirar um pouco as contagens da cabeça. Bom, retomando um pouquinho aqui sobre a minha trajetória profissional, eu saio de Campinas para ir para São Paulo, então eu faço um bate-volta, né? Estudo em Campinas e trabalho em São Paulo, adoro São Paulo para comer, para trabalhar, etc., mas para criar os meninos, eu prefiro criar aqui no interior. Eu posso responder a pergunta que está aqui no chat, no meio da história, vocês se importam? Cadê a pergunta do Pode Big sim, Data pode que sim. estava aqui? Peraí, que entrou um monte de para aqui. Observei que você ensina Big Data, área que eu não conheço muito bem. Que relação ela tem com o curso de estatística que você fez? Importantíssima essa pergunta, tá, Ramon? O que acontece? O termo Big Data, ele é um termo novo, né, relativamente novo. Eu resumo de maneira muito simples. Tem 200 definições diferentes, mas a minha é muito simples. O que é Big? Né? Big Data é grande dado. Grosseira, a tradução meio feia, mas o que é grande? É a quantidade, é o volume, e o que é grande é a velocidade. Então, você tem que processar grandes volumes de dados em pouquíssimo tempo. Isso é o resumo de Big Data. Você vai associar isso a sistema, a ecossistema, a software, a hardware, um monte de coisinhas, mas é um conceito que permite que você processe muita informação em pouco tempo.
exemplo mais clássico de todos, um carro autônomo, que tem 200 sensores, precisa coletar todas as informações e decidir se ele acelera ou se ele freia, se ele vira para a direita ou para a esquerda. Então, ele processa muita informação e em milissegundos ele toma uma decisão. Vale para o carro autônomo e vale para a empresa. A gente, como profissional, né, vocês vão ter acesso a muitas informações. Eu acesso, vejo todas elas, junto, tomo uma decisão. Quando eu vou conceder um crédito para alguém, quando eu vou construir os algoritmos, quando eu vou mandar uma oferta de marketing, eu estou usando por trás, em geral, o conceito de Big Data associado com Machine Learning, que é outra palavrinha bonitinha que significa aprendizado de máquina, ou um algoritmo, ou um looping, né, dentro da linguagem de programação, que o próprio algoritmo ele vai diminuindo o erro. Então, quando eu quero fazer uma oferta para um cliente de marketing, saber se eu vou vender geladeira ou fogão, se eu tiver um algoritmo que sabe o perfil dele, sabe o histórico dele, eu tomo uma decisão dizendo, para o Joãozinho eu vou oferecer o fogão, para a Mariazinha eu vou oferecer a geladeira. Então, esse algoritmo é estatística pura, né, conhecido hoje como Machine Learning, e esse algoritmo roda dentro de um conceito de Big Data, onde eu preciso de muito volume de dados para tomar a decisão. Então, Big Data é uma parte do meu trabalho, Machine Learning é outra parte, e essas coisas se conectam para que eu consiga entregar para a empresa aquilo que ela me contratou, que é transformar dados em realização de sonho na venda do cliente, na experiência que o cliente tem. Tá? Bom, que mais? Estava comentando um pouquinho sobre o meu início de carreira, fretado, ida e volta de Campinas para São Paulo, acordava às 5h30 da manhã, pegava o ônibus, chegava em São Paulo às 8h, trabalhava o dia inteiro, 5h30 da tarde, pegava fretado, 8 horas da noite, 8h30, estava em casa de volta, e isso eu fiz por 2 anos, pelo menos, até me mudar para Curitiba. Nessa época eu já estava no Bank Boston e aí eu fui convidado para ingressar na Vivo, só que lá em Curitiba. E aí eu tive uma ilusão, né? Morar em Curitiba, uma cidade planejada, bem promissora e numa empresa que tinha ali uma relação de trabalho boa e etc. E esse sonho durou 2 anos e meio, né? Na verdade durou 6 meses porque a Telesp Celular comprou a Global Telecom, formou a Vivo e a minha base de Curitiba voltou a ser São Paulo, e aí eu troquei o fretado por avião e voltava para São Paulo pelo menos uma vez por semana. Então, São Paulo sempre fez parte da minha vida. Na Vivo eu fiquei 13 anos, ingressei como analista sênior e saí como gerente sênior, né? Então, analista, coordenador, gerente 1, gerente 2, gerente sênior. E aí deu um estalo na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou mudar de emprego, vou sair da empresa, porque eu vi que a minha carreira não estava crescendo lá. E aí, dentro dessa jornada, eu decidi montar uma empresa, montei uma empresa de consultoria nessa área, tentei ser empreendedor no Brasil, fiquei 3 anos com as portas abertas, isso já era 2014, de 13 a 16 eu fiquei com as portas abertas, empreguei ali 17, 18 pessoas nos projetos, e aí com a crise financeira que teve no final de 2016, eu não resisti, fali, tive que fechar as portas e voltar para o mercado corporativo. E aí na volta eu voltei para TIM, lá no Rio de Janeiro, né? É bem glamouroso falar o que eu vou falar, mas não é tanto assim. Então eu morava na Barra da Tijuca, trabalhava na Barra, só que a minha família tinha ficado em Campinas. Então eu fazia uma ponte aérea, passava a semana toda no Rio sozinho e voltava para Campinas no final. E aí férias, essas coisas, as crianças iam para lá também para a gente aproveitar um pouquinho do Rio. Isso já era 16, de 16 depois eu fui para a Nextel, depois da Nextel eu fui para o Santander, fiquei 1 ano no Santander, e aí vim parar aqui na Via, que já estou há 18 meses. Então, cheguei aqui para cuidar só da área de dados, era uma área que tinha 19 pessoas, mais ou menos, eu era a 19ª que chegou. Falo para todo mundo que quem me contratou foi o Pinho, que é o meu gerente, então ele me contratou para ser chefe dele, e eu brinco com ele até hoje, e a gente assim, trabalhamos juntos super bem. E dessa equipe de 13 pessoas, de 19 pessoas, desculpa, hoje já são 330, e eu ganhei uma responsabilidade a mais, que além de cuidar de dados, eu estou cuidando da parte de sistemas. Então, chegaram mais 300 pessoas, hoje a equipe gira em torno de 630 a 650 pessoas.
Já disse para o Jorge, digo para vocês, tem vaga para todos vocês para o ano aqui, então não se preocupem, no sentido de o mundo vai ser tech, vai precisar de muita gente que programa, e já fica aqui o convite, fiquem à vontade, a gente está muito aberto, de braços abertos, de portas abertas para receber todo mundo que se interessa por tecnologia. Então, bem resumidamente, foi assim que eu cheguei até aqui. Tive vários Rafiks na minha carreira, nem todos muito diretos, nem sempre aprendi ou prestei atenção na primeira vez que eles falaram, muitas vezes eles tiveram que repetir, tomei muita cajadada na cabeça até entender o que tinha que fazer, mas fiz, e com todos os esforços e todos os pormenores que a vida nos traz, a gente acaba erguendo a cabeça e, de alguma maneira, mostrar que valeu a pena, né? Que a jornada vale a pena. Ah, é verdade. Eu tenho que falar disso que todo mundo me pergunta, né? O que significa o meu nome? Então, como vocês viram, eu não tenho ascendência japonesa. O meu nome tem, então, Kenji no Japão significa a segunda linha de guerreiros. Vocês com certeza não conhecem, mas existe um super-herói japonês há muito tempo atrás chamado Spectro Man. Depois vocês entram no Google. E na série original, o nome dele era Kenji, né? E na verdade, o nome ainda vem de uma cultura um pouquinho mais antiga do que a japonesa, que é a cultura indiana, e lá significa boa saúde. Então, Kenji significa boa saúde na Índia, significa segunda linha de guerreiros no Japão. E aqui no Brasil eu tenho que contar a história, porque meu pai achou esse nome numa família, quando ele tinha aí seus 16 anos, guardou para o primogênito, eu recebi esse nome em homenagem a um gosto que meu pai tinha, mas a minha família ela vem da origem Wolf, que é o cantão alemão da Suíça. Então, os meus bisavós fugiram da guerra do nazismo e, para não morrer na guerra, eles vieram para o Brasil. E aí, dali veio a minha família aqui para uma cidadezinha pertinho de Campinas chamada Indaiatuba. Então, o Kendi vem daí. Eu tinha foto no meu currículo, agora tem LinkedIn, então, mas ainda assim muita gente pergunta se eu tenho origem oriental, alguma coisa assim. Eu não sei se eu consigo compartilhar a minha tela. Eu queria mostrar um slide que eu posso rapidinho. Acho que sim, quem diz que você consegue. Jó, você precisa liberar alguma coisa? Acho que Aqui não, tá né? errou, mas eu acho que ele consegue. Eu também acho. Frase clássica da pandemia, vocês estão vendo uma tela em branco com uma menininha de laranja no canto, não? Estamos. Sim, E então uma tá parte bom. verde. Isso. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, eu já disse isso, mas o meu grande aprendizado, só um segundinho, se eu pudesse escolher, caramba, não acredito que eu fiz isso. Espera aí que tem uma pecinha atrás do teclado aqui que não está me ajudando. Agora sim. Aí tá. Desculpa, gente. É que ela... foi. Meu maior ensinamento na vida, tá? Aprender a aprender. Quando eu entendi que eu consigo aprender, entre aspas, qualquer coisa que eu goste, ou que eu queira, ou que eu precise, né? Que existe um método para isso e tudo mais, eu comecei a perder o medo de coisas como inglês, né? Eu fui aprender inglês, eu já tinha mais de 30 anos e ficava naquela zona, eu ouço bem, mas eu não sei falar, eu leio, mas não sei o quê. E o inglês para mim sempre foi terrível. Assim, nossa, eu não vou falar que eu odeio, porque eu agradeço muito a ele, mas é disparado uma língua que não entrava na minha cabeça, até que eu entendi que é uma língua de índio, que não tem pronome, que fala uma linguagem ultra simples e com meia dúzia de palavras que você aprende, você vai para qualquer lugar do mundo e todo mundo acha que você é fluente. Então, aprender a aprender é algo que faz parte do meu dia a dia. Eu aprendi espanhol antes de aprender inglês. Nossa, eu adoro espanhol. Na época que eu trabalhei na TIM, meu chefe é italiano, então eu também me meti a aprender italiano. Então, imagina um cara que mal sabia falar inglês aos 30 anos e com 40 falava inglês, falava espanhol e ainda falava um pouquinho italiano o suficiente para brigar com o meu chefe.
tem algumas coisas que fazem parte da minha vida, talvez façam parte de vocês. O meu processo é mais ou menos assim: eu não vou fazer, isso não é para mim, não sei, isso vai dar muito trabalho, eu tenho que acordar cedo, um negócio chato. Não sei, eu acho que eu não consigo fazer. Não sei, eu não quero fazer. Eu quero fazer. Aí começa a história, mas por que não, né? Como é que eu faço? Essa é uma pergunta importante. Como faço? Não é o que eu faço, é como eu faço. Meu avô me ensinou uma coisa, que tudo na vida tem um truque. Então, como? Como uma pessoa consegue falar 15 línguas? Né? Como uma pessoa consegue programar em não sei quantas linguagens de programação diferentes? Como? Qual é o segredo das coisas? Então eu vou tentar, né? Não tenho nada a perder, vou tentar. Que tal, quem sabe eu consigo, né? Então, será? Talvez eu consiga fazer, eu vou fazer. Eu fui lá e fiz. Então, essa história que eu estou contando para vocês resume um pouco da forma como eu penso. Aqui tem uma frase, apesar de estar em inglês, retrata muito o Kendi fora do trabalho e dentro do trabalho, que é: eu não paro quando eu estou cansado, eu paro quando eu terminei. Então, tanto faz se é sábado de manhã ou se é sexta-feira meia-noite, se tem que fazer, eu vou fazer. Isso vale para tudo. Vale para um cuidado que eu tenho com os meninos, vale para um treino que eu tenho que fazer no esporte, vale para um trabalho que eu tenho que fazer, vale para uma prova que eu tinha que estudar. Então, sempre fez parte da minha vida. E a minha última, e a frase que eu mais gosto, não sei se dá para ver, se está atrás da imagem, mas tem aqui uma frase que está escrita: eu não sou perfeito, eu sou um ser humano. E isso é a coisa que eu tenho mais consciência na vida, assim: o que não falta em mim é defeito, o que não falta em mim é ansiedade, culpa, insegurança e etc. Eu sou um ser humano, se eu não tivesse essas coisas eu não estava aqui, estava no andar de cima. E uma coisa, a imagem que mais me retrata, acho que mais me representa, é essa imagem do pé da bailarina, que todo mundo gosta de colocar no Instagram ou dizer o que aparece quando o Jorge enuncia ali 3 ou 4 linhas sobre a minha carreira. Parece o pezinho bonitinho da bailarina, parece que eu desci de paraquedas e fui abençoado por uma fada madrinha aqui. E, na verdade, tem muito calo, muito esparadrapo no meu pé, muita dor de tornozelo torcido, muitas e muitas horas de treino, pensando sempre em subir essa escadinha e ao final poder dizer: eu cheguei aonde eu jamais teria sonhado em chegar quando eu tinha 20 anos. Então, esse é um pouquinho do Kendi. Fico aqui aberto às perguntas. Fiquem à vontade para... Eu acho que eu pulei, certeza que eu pulei pergunta que está no chat, então vocês podem repetir ou perguntar de novo. Pode deixar que eu já estou com elas aqui anotadas. A gente tem várias perguntas. Primeiro, super obrigada. Eu vou começar com uma pergunta que é um dos assuntos que eu mais gosto particularmente, que é esporte. E o Pedro Henrique fez uma pergunta muito interessante. Eu queria que ele fizesse para você. Pedro, você está por aí? Por favor. Opa, tô sim. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de agradecer por você ter compartilhado a sua história, que é bem impressionante mesmo. E a minha pergunta é para saber que você disse que jogava basquete quando era mais novo. Eu queria saber se esse esporte em si, o basquete, com toda a disciplina que ele tem por trás, te ajudou a manter seu foco na sua carreira profissional, ajudou a você a melhorar o seu jeito de ser um profissional melhor no decorrer da sua vida. Sem dúvida, Pedro. Obrigado pela pergunta. Sem dúvida. Qualquer esporte vai ajudar, né? Tem uma pequenina diferença quando você faz um esporte individual, como natação ou tênis, que é difícil para o adolescente ou para a criança entender a princípio que ele faz parte de um time. É mais fácil quando ele está num time de futebol, quando ele está dentro de um time de basquete, etc. Então, sem dúvida, porque no esporte ele tem disciplina, foco, trabalho em equipe, você não ganha o jogo sozinho, você tem a orientação de um técnico, você tem o preparador físico, você tem o reserva, ou você é o reserva, você às vezes é o capitão. Então, são vários papéis dentro da quadra que simulam exatamente o que é uma empresa. Tem hora que você está perdendo, tem hora que você está ganhando, tem hora que você está ganhando de um time mais forte, tem hora que você está perdendo para um time mais fraco. Isso é relacionado com concorrência, né, os seus concorrentes que estão ali no dia a dia, mas sem dúvida nenhuma, assim, os aprendizados que o esporte traz são quase transcrito literalmente para dentro de uma vida corporativa e digo mais, para a vida, né, porque a nossa vida pessoal também pode ser
desenhada, pode ser escrita através de uma partida de basquete, ou de futebol, ou de vôlei, ou de algum outro esporte que você pratica. Então, cara, eu brinco, mas é verdade, os meus meninos aprenderam a nadar antes de andar. Tamanha a importância que eu dou para o aprendizado que o esporte traz para a vida de qualquer pessoa. Então, sem dúvida nenhuma, o esporte foi fundamental em tudo. Numa coisa que é pouco dita, controle emocional. Quando você está perdendo, está a pressão, você vai chutar a última bola, você precisa acertar, se você erra, o seu time perdeu, a culpa é sua, não sei o quê. Então, essa simulação dentro de uma quadra ajuda demais no controle emocional em qualquer parte da vida. Obrigado pela resposta. Imagina, Gente, obrigado eu a você. sou super na mesma página. Eu acho que o esporte, ele apoia e ajuda a formar muitas coisas. Bom, gente, a gente está aqui quase passando o nosso tempo. Vou fazer mais uma pergunta, na verdade, vou passar a pergunta, que é a pergunta do Igor Oliveira. Opa, Igor, vocês estão que é me uma ouvindo? pergunta sobre carreira muito bacana. Opa, obrigado. Kenji, eu agradeço muito pelas palavras, tá? Parabéns, seu filho, que Deus abençoe muito vocês, tá bom? E a Obrigado. pergunta em todos esses anos de vida, em si, não só na carreira, né? Se você pudesse voltar para o passado, você mudaria alguma coisa ou você faria tudo de novo do que você fez? Essa é uma pergunta, obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito difícil de responder, Igor, porque a nossa primeira tendência é dizer, puxa, eu mudaria um monte de coisa. Eu mudaria, cara, fiz tal coisa, cometi vários erros, fali, eu fiz um monte de bobagem. Só que tem um problema nessa história. Se eu mudar alguma coisa do meu passado, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Então, é difícil de se responder isso. Não, assim, não, eu gosto de mais, né? Claro que não faço isso todas as vezes, porque ainda não cheguei nesse nível, mas é muito mais fácil eu agradecer aos erros que eu cometi, aos aprendizados que eu tive, do que tentar mudá-los. Então, é uma relação difícil. Claro que às vezes você quer mudar, claro que você fica bravo às vezes, mas em 90% do tempo, a maioria delas, eu falei, cara, eu deixaria do jeito que tá, porque eu tô no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Então, se eu mudasse alguma coisa, talvez eu não tivesse aqui. Poderia estar melhor? Poderia, mas poderia estar pior também. Então, gosto demais da minha trajetória e na resposta não mudaria, não. Faria tudo de novo, igualzinho. Gente, Obrigado, o viu? Igor faz as perguntas mais complexas aqui, né? Para refletir profundamente sobre o futuro e o Boa! passado. Você sabe que não tem resposta, só tem pergunta inteligente, não tem resposta inteligente. São só quem sabe perguntar é quem Quem é está na mais. frente. Quem aprende mais. Né? É isso aí. Kendi, infelizmente eu vou precisar encerrar essa partezinha da nossa fala. Queria te agradecer pela oportunidade, por todos os conhecimentos compartilhados. Queremos ver todos os planos na Via, a gente adora a Via, é um nosso parceiro há muito tempo, as meninas são maravilhosas, a gente aprende muito com vocês, a gente admira muito o trabalho de vocês, e é incrível como vocês conseguem selecionar gente boa, viu? Todas as pessoas que a gente se relaciona lá são muito boas. Eu não sei o que vocês fazem, mas a gente quer aprender do nosso lado, então eu queria super te agradecer pela sua disponibilidade. Tenho certeza que a sua fala, os seus ensinamentos vão ser muito válidos para todos esses jovens, e logo, logo, daqui a alguns anos, tenho certeza que eles estarão aí sendo gestores de muitas empresas e mudando aí como se faz tecnologia no Brasil. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Já deixo um recado a todos. Não me chamem de senhor quando vocês me encontrarem, mas a minha memória não é tão boa assim. Então, pode falar, olha, eu estava na palestra X, na proa, te escutei, e com certeza da palestra eu não vou me esquecer, e nem desse momento. Então, quando a gente se reencontrar, por favor, relembrem que a gente se conheceu aqui, e vai ser um prazer tê-los na Via. O mais breve possível, venham todos para cá. A gente gosta, a gente aposta, a gente sonha em mudar o Brasil através de dar oportunidade para as pessoas que gostam de tecnologia. Então, obrigado pelo convite, sucesso para vocês e certeza que a Pedra do Rei está preparada para cada um de vocês. Obrigado. Obrigada, Kendi.